queria abrir o podcast perguntando qual o segredo da longevidade. O segredo da longevidade é rotina. O grande problema, Rafael, é que as coisas mais complicadas que a gente tem é justamente lidar com a intangibilidade do controle da sua vida. A vida é um caos. E muitas vezes, em ordem de sermos capazes de atendermos as demandas que se apresentam, né, a gente abre mão do que é a nossa rotina. A gente se acostuma com isso. Tá? Posso te falar, por exemplo, residência médica. Eu acho que eu fazia 2 refeições por dia. Uma de manhã, né, porque você tinha engolido alguma coisa, ou porque tinha alguma coisa para comer na enfermaria de ortopedia, né? A equipe de enfermagem sempre deixava uma coisinha pra gente. Ai, come aqui pelo menos um pão de queijo, doutor Paulo, parará. Era um carinho muito grande. E no final do dia, que era a hora que tudo parava para você conseguir sentar e às vezes até comer de pé, mas, né, porque você tinha esse tempo para fazer isso. Mas o problema é que a gente aprende a viver assim. E depois, quando a nossa vida ela pode ter algum tipo de controle, de agenda, nós abrimos mão porque é mais conveniente você falar que mas eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, do que você abrir mão daquilo que você tem garantido para buscar uma qualidade melhor. Quando você fala qualidade de vida melhor, é uma coisa intangível, né? Porque você não experimentou isso, como que você pode decidir por isso? Mas eu gosto muito de comparar com uma corrida de carros, né? Às vezes a pessoa acha que quando você está num carro de corrida, se você freia muito dentro da curva, você consegue ganhar mais tempo no cronômetro. E na verdade não é bem assim. Você só pode frear o suficiente que você não atrapalhe a saída da curva. Como funciona isso? Da seguinte forma: se você freia muito dentro da curva, o carro tem que literalmente parar. Quer dizer que ele vai acelerar do zero. Se você mantém velocidade e freia um pouco menos, você tem uma velocidade mínima menor, você tem uma saída de curva melhor, e por mais que pareça que você está perdendo tempo, no cronômetro você está ganhando. Nossa vida é a mesma coisa. Você acha que se você parar para almoçar, você está perdendo tempo. Eu podia estar consultando, eu podia estar fazendo reunião, eu podia estar fazendo trabalho. Só que para nós, o grande problema é a perda do desempenho cognitivo. Quando você tem uma recuperação ruim, quando você tem um sono ruim, quando você tem uma alimentação ineficiente, o seu cérebro não trabalha do jeito que ele poderia trabalhar e te sujeita a fazer 2 coisas que são extremamente improdutivas quando você decide crescer sua carreira. A primeira é ter retrabalho. A coisa não é feita bem feita, você tem que fazer de novo. A segunda é o overworking. É quando você trabalha mais do que você deveria trabalhar. Então é aquela sensação de você estar no seu escritório, no seu consultório, e aí termina o dia, você atende o último paciente, e aí você fica respondendo e-mail que você não precisa responder naquela hora, fica respondendo WhatsApp, e fica arrumando coisa para fazer, porque dá aquela sensação de que você está criando ou que você está construindo algo. Mas na verdade não, você está fazendo só sobretrabalho, né? Então essas 2 coisas, elas são muito fortes no que é a nossa cultura, quando a gente fala em pessoas, principalmente empreendedoras, ou que têm um vício, uma garra, uma disposição maior, né? Elas acham que elas perdem tempo investindo na própria qualidade de vida. Eu digo que não, e com muita certeza, né? Da mesma forma que um atleta profissional ele tem que treinar aquilo que ele pode recuperar, você tem que trabalhar aquilo que você consegue realizar. Senão a única coisa que você está fazendo é raspando prato, é batendo pedra, é coisas que são extremamente improdutivas, mas que te ocupam. Então uma pergunta que você tem que fazer é: você está ocupado ou você está trabalhando? Fudeu, né? Você acha que o segredo da longevidade é a rotina? O maior inimigo da rotina é o final de semana? Não, de jeito nenhum. O melhor amigo da rotina é o final de semana. Por quê? É no final de semana que você tem tempo para ensaiar as coisas que você vai fazer durante a semana. Todo mundo fala, vou começar a dieta na segunda-feira. Tá bom, você vai começar na segunda-feira, mas 80% da dieta, Felipe, é logística. Então você nunca fez dieta. Você nunca preparou sua própria comida. Você nunca porcionou uma alimentação. Você nunca foi lá, pegou uma marmita de vidro e colocou lá tantos gramas de arroz, tantos gramas de feijão, tantos gramas de carne. Você acha que na segunda-feira, acordando atrasado ou acordando no horário, com pressa, você vai conseguir fazer o preparo que você tem para você se alimentar todo dia? Felipe, a roupa que você veste, você dá mais importância do que a tua alimentação. A sua roupa, quando você termina de usar ela, você joga numa cesta de roupa suja. Depois você leva essa roupa para uma máquina de lavar. Depois você lava a sua roupa. A sua roupa é secada, é passada e ela volta pro seu guarda-roupa. Tudo isso para você usar essa roupa de novo. Mais do que isso, você escolhe a roupa, porque às vezes você não quer repetir sua roupa, porque às vezes a ocasião demanda. E você tem no seu guarda-roupa tudo pronto para você vestir aquilo que você precisa. E a sua alimentação? Por acaso tem algum lugar onde tem tudo pronto para você comer? O problema é que o que é pronto e o que é rápido, ele também vai trazer para você muita caloria, ele vai trazer um perfil de absorção, que não é o ideal para quando você precisa ter uma energia liberada de forma progressiva para você não ter nem alteração metabólica e você ter controle do que é a sua capacidade de ação. Vou te dar um exemplo. Tem determinadas coisas que você come que quando você termina de comer te dá aquele cansaço que você precisa deitar e dormir. Isso é sinal de que a alimentação não foi boa. Se você comeu alguma coisa e você precisa parar para descansar, meu amigo, alguma coisa está errada. A digestão está difícil. O que é o teu controle glicêmico não está ideal. E o que o teu cérebro faz? Ele fala assim, pera um pouco, eu vou desligar, a hora que eu resolver tudo eu volto. Melhor sinal que a alimentação tá boa é você comer, pô, tô pronto. Posso fazer qualquer coisa, posso fazer reunião, posso fazer consultar um paciente, eu posso operar alguém, eu posso tomar decisão, que é o que a gente faz, é tomar decisão. E quanto mais você vai
vencendo nos seus objetivos e conquistando espaços, mais decisões vão ficando mais complexas e mais importantes porque tem mais repercussão. Como você vai fazer isso se você está sonolento porque você comeu, sei lá, um macarrão à bolonhesa, 2 kg de macarrão à bolonhesa? Fora o que existe do que a sensibilidade individual. Né? O que é bom para mim não é necessariamente bom para você, não é necessariamente bom para o Rafael. E aí a gente tem um outro problema, que é ninguém é a mesma coisa o tempo inteiro. Quando uma pessoa ela passa um mês saindo fora da rotina que ela tem, ela paga um preço. Assim como uma pessoa, quando começa a fazer dieta e treinamento, quando passa um mês, já não é a mesma pessoa. Então existe uma necessidade de progressão. Isso é documentado e muito bem documentado na área de treinamento. Então se você perguntar para um profissional de educação física como que a gente fica musculoso, ele vai olhar para você treinando e fazendo progressão de carga. Não basta você ir para academia e cumprir uma planilha que inclusive está escrito o número de peso e repetição que você tem que fazer. Porque o teu corpo e a tua musculatura, ela entende aquilo como se fosse uma injúria. Então por que você ganha massa muscular? Eu detesto ganhar porque não ganha, né? Você conquista com muita dificuldade. Mas por que você desenvolve massa muscular? Porque o corpo, entendendo aquela informação, entre aspas, como injúria, ele se modifica para responder a isso e ficar mais resistente quando essa injúria ela voltar a acontecer. O que é a repetição do treinamento é essa repetição de injúria que ensina o corpo que ele tem que se modificar permanentemente. A modificação tem que ser permanente. Não a adaptação, o ajuste, ou seja, eu ganhei, sei lá, 3 centímetros de braço. O treino tem que continuar crescendo. Então, quando você olha isso sob essa perspectiva, você começa a entender que as pessoas elas têm uma dificuldade de entender que tudo tem que melhorar, senão tudo começa a piorar. E nessa perspectiva de que as coisas elas têm que mudar é que a galera se perde, né? Eu tô fazendo isso tá bom. Eu faço 1 hora de bicicleta por dia já há 30 anos. Ué, se isso respondesse para manter o seu físico e sua saúde em dia, por que isso não tá acontecendo? Seu corpo já se acostumou. Do mesmo jeito que existe um fenômeno na fisiologia que chama-se ajuste, né? O seu corpo ele entende aquilo. Ele entende aquilo, ele se modifica. Existe uma coisa que chama acomodação. Então, quando você dá o mesmo estímulo igual, na mesma intensidade, no mesmo volume, ao longo do tempo, o teu corpo descobre uma forma mais eficiente de lidar com aquilo. Isso quer dizer que se você começa a levantar um peso, 8 quilos, e você tem um desenvolvimento muscular nos primeiros 2, 3 meses, se você continuar levantando somente 8 quilos, sem seguir para aquilo que é a sua nova capacidade, essa musculatura, em parte, também será devolvida, será perdida. Por quê? Porque o teu corpo vai entender uma forma de fazer isso de uma forma mais econômica. O corpo, ele está fixado em economizar energia. Tudo que gasta energia para o nosso organismo, ele é um estresse. Se você não entende isso, você começa a achar que o ato de fazer, ele resolve. E não resolve. O que resolve é o ato de fazer bem feito. Senão você tem que refazer. Só que a gente lida com sistemas biológicos. O refeito já é uma perda. Por isso que normalmente a gente precisa de orientação para seguir as coisas, né? Porque senão o que acaba acontecendo é que você acredita que o que você está fazendo é suficiente, quando na verdade ele não atinge nem a casquinha daquilo que precisa ser modificado.